Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, celebrando a nossa Páscoa semanal, contemplamos o início da missão de Jesus nas terras da Galileia. O reino de Deus e sua novidade estão no centro da missão e do anúncio de Cristo. Então, hoje também nós celebramos o Domingo da Palavra de Deus. O Papa Francisco nos lembra o valor transformador da Palavra de Deus na vocação e na missão da Igreja. Ela é luz para nossos passos, verdadeiro alimento. Então, que nós possamos celebrar esse dia com muita fé. Então, a primeira leitura está em Isaías capítulo 8, versículo 23, e depois o capítulo 9, versículo 1 a 3. Isaías capítulo 8, versículo 23, depois o capítulo 9, versículo 1 a 3. No tempo passado, o Senhor humilhou a terra de Zabulon e a terra de Neftalí, mas recentemente cobriu de glória o caminho do mar, do além Jordão, da Galileia das nações. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizeste crescer a alegria e aumentaste a felicidade. Todos se regozijam em tua presença, como alegres ceifeiros na colheita, ou como exaltados guerreiros ao dividirem os despojos. Pois o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu os abateste como na jornada de Madian. Então, a primeira leitura, o evangelho, né, de hoje, né, falando, a primeira leitura o Antigo Testamento, né, proclama a transição do Antigo para o Novo, né? Então, aqui fala sobre isso, né? E aqui fala também, né? Na Galileia, o povo viu brilhar uma grande luz. E tudo isso vai se concretizar no Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é a concretização, é o cumprimento da profecia de Isaías, né? Quando ele fala: o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Então, na Galileia, o povo viu brilhar uma grande luz. Então, que a gente possa refletir, né, sobre isso, né? Que a gente, né, sempre, cada vez mais possa dar testemunho da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 a 13, depois o versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 a 13, depois o versículo 17. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, a que não haja entre vós dissensões. Antes sejam unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Então, essa segunda leitura mostra pra gente, né, que nós realmente não. Então, Paulo exorta, né, diante das discórdias existentes em Corinto, a unidade e a concórdia. Ele fala aqui, né, que ele fala que o mundo não que o mundo, né, não deve haver divisões, né? Que ele fala porque está aqui ele fala, né? Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Ou seja, Paulo pede ao povo de Corinto, né, que não haja divisões entre eles, né? Então, a comunidade que aderiu à palavra do Evangelho não pode admitir em si corações divididos. Então,
por fim, a ocasião, por ocasião da instituição dos ministérios dos leitores e catequistas, né, o Papa Francisco disse que a missão de cada um de nós é ser arautos credíveis, profetas da palavra no mundo. Então, que a gente possa, né, realmente, sempre cada vez mais, né, nos unirmos como irmãos, né, que nós realmente sempre possamos viver em unidade. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 4, versículo 12 a 23. Mateus, capítulo 4, versículo 12 a 23. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade noturna nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, e a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, o evangelista nos diz, né, que depois da prisão de João, Jesus inicia o seu ministério público na desprezada Galiléia. Então, a partir daí, não só a Galiléia, mas os povos e todos os envolvidos pelas trevas da morte veriam e verão uma grande luz. A luz de Deus brilhou no horizonte da existência humana. Então, Jesus anuncia a chegada da luz do reino dos céus. Então, a conversão é necessária para que a luz do evangelho do reino dissipe as trevas do mal e do pecado. Então, no centro da narrativa está o chamado dos primeiros discípulos, que posteriormente serão os continuadores do anúncio e da pregação da palavra de Deus. Então, é notável a disponibilidade dos primeiros vocacionados, né? Eles deixaram tudo e seguiram a Jesus imediatamente. Então, no final, o evangelista sintetiza, né, a ação evangelizadora de Cristo, que é luz e mestre. Jesus andava, ensinava, pregava e curava por toda parte. O mestre itinerante ensinava e pregava a palavra de Deus. Então, que nós realmente possamos sempre nos aproximar cada vez mais, né, da Sagrada Escritura, que nós deixemos que nós possamos, né, sempre cada vez mais nos aproximar, né, da palavra, né, que desvenda a novidade de Deus e leva-nos a amar incansavelmente os outros. Então, que nós voltemos a colocar a palavra de Deus no centro da pastoral e da vida da igreja. Então, que nós possamos ouvi-la, rezá-la e colocá-la sempre em prática, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.